Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de estreia do podcast Conteúdo Aberto, podcast oficial da FTD que acredita no poder transformador da educação. Por aqui nós vamos conversar sobre tudo que atravessa a escola, mesmo que à primeira vista não pareça ter muito a ver com ela. A cada episódio teremos um tema atual, um convidado de peso para falar sobre isso e uma pergunta a ser respondida. Como é que isso entra na sala de aula? E a gente não podia começar e estrear aqui o nosso podcast sem falar desse tema, educação antirracista. Como abordar o tema racial nas escolas de forma pedagógica, ética e intencional. E para isso, convidamos aqui Luísa Mandella. Seja muito bem-vinda. Luísa é pedagoga, empresária, escritora, faz muitas coisas, né, Luísa, Sim. nesse cenário e trabalha há muitos anos também com as questões étnico-raciais. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Júlia. Obrigada pelo convite. Gratidão a você e a toda a equipe da FTD Educação. Estou muito honrada em estar aqui para conversar. Luísa, para a gente começar, vamos contextualizar um pouquinho o pessoal. Conta um pouco da sua história, né? Que você já foi professora, então você está bem dentro desse universo da educação e hoje empresária, fala muito sobre letramento racial. Qual que foi a sua trajetória até aqui? Então, eu gosto de primeiro falar da minha trajetória, mas a partir dos meus pais, porque a gente sempre parte de algum lugar, né, do nosso seio familiar, algo que nos inspira a chegar até onde a gente chegou. Então, eu sou filha de 2 professores, a minha mãe é professora de biologia, meu pai é professor de história. São 2 professores militantes do movimento negro brasileiro. E eles me inspiraram a ser essa educadora que eu sou. A partir, do convívio com eles, né, desse letramento racial que eu tenho desde a minha infância, eu acredito que isso tenha me inspirado a ser uma educadora antirracista. Mas eu vou contar uma curiosidade aqui. Eu não queria ser professora, mesmo sendo filha de professores. Por quê? Eles falavam: "Luísa, não seja professora, você vai ganhar pouco, você vai ser desvalorizada". Não que eles estivessem mentindo, né. Sim. Mas eu fiz pedagogia e eu tinha o intuito de fazer a pedagogia empresarial para trabalhar em gestão de RH, então eu fiz pedagogia com essa intenção inicialmente. Mas quando eu fiz o curso de pedagogia, eu tive aula com nada mais, nada menos do que a Zoilda Loreto da Trindade, que é uma referência para nós, né, ela já é falecida, faleceu em 2015, e que criou os valores civilizatórios afro-brasileiros. A partir do contato com a Zoilda, eu comecei a entender que eu poderia sim trabalhar as relações étnico-raciais no ambiente escolar, mas até então eu ainda estava propensa a trabalhar na gestão de recursos humanos. Fiz até uma pós em gestão de RH, ninguém sabe disso. Tô contando aqui na FDD em primeira mão, nem meu podcast eu nunca falei sobre isso. Insistindo ali na primeira ideia. Insistindo na primeira ideia. Aí fui, falei: "Não, vou fazer, vou trabalhar em RH". Só que eu colocava currículo para trabalhar em RH e eu nunca fui chamada para trabalhar em RH. Os meus pais são funcionários públicos. Eles sempre pregaram que a estabilidade financeira é algo que a gente, precisava perseguir como um valor mesmo enquanto família negra, né. Então eu fiz o concurso, já que eu não tive oportunidade para trabalhar em RH, eu fiz o concurso para a prefeitura do Rio de Janeiro em 2012. No mesmo ano que eu passo no concurso, eu passo no mestrado em relações étnico-raciais. E aí, eu entro na prefeitura, eu não fiz normal, então eu não tinha experiência anterior em sala de aula. Entro na rede municipal do Rio de Janeiro, uma escola da zona norte do Rio de Janeiro, e a minha primeira semana de aula foi dividindo a sala com uma professora que fez uma atividade colando bombril no cabelo das crianças, uma atividade de 13 de maio. Foi assim que eu me deparei com uma prática pedagógica outra, que eu perguntei para a coordenadora na época: "O que que é isso?". É a minha primeira semana aqui, ela: "Não, é a prática da professora". Falei: "Mas essa prática ela não reforça nenhuma identidade racial positiva", porque as crianças do município do Rio de Janeiro, Júlia, são majoritariamente negras, mais de 50% são crianças negras e crianças periféricas, né. E aí já indo para o tema da educação antirracista, a educação antirracista ela é ela tem por objetivo ajudar na construção de uma identidade racial positiva.
Sim, nós vamos falar sobre isso aqui também, né, sobre a identidade dessas crianças. Exato. E aí, como eu me deparo com um trabalho em que essa professora que dividia a sala comigo faz um mural, né, pedindo para as crianças colarem bombril, com uma pomba da paz atrás, vislumbrando uma pomba da paz e o bonequinho chorando. E aí eu fiquei pensando, isso eu não posso fazer. Então, o que que eu vou fazer a partir dali, né? Eu me choquei com aquela prática, falei, eu vou estudar para ser uma professora antirracista, para ser uma professora que consiga fazer com que essas crianças se enxerguem positivamente nesse espaço. Porque muitas vezes elas não têm esse letramento racial em casa que eu tive, por exemplo. Eu sou filha de 2 militantes do movimento negro. Então, letramento racial eu tenho desde muito pequena, né? Então, E para identificar, inclusive, essas ações questionáveis dentro do ambiente escolar, né. exato. Então, mas nem todo mundo tem esse letramento, né, Júlia? A gente sabe disso, né? Sim, poucas pessoas, aliás, né. Então eu fiquei, muito reflexiva no que eu faria a partir dali. E como eu já tinha tido a honra de ter sido aluna da Zoe, da Loreto da Trindade, ela criou não só os valores civilizatórios afro-brasileiros, como um material riquíssimo do site A Cor da Cultura. E esse material tinha modos de ser, modos de interagir, modos de brincar. Então eu fui, a partir do material da Zoilda, trazendo referenciais para trabalhar na educação infantil com essas crianças. E assim eu começo aí a minha trajetória na rede. E fala um pouquinho pra gente, né, você começou trazendo que, esse incômodo, além de ser ali a sua primeira semana de trabalho na escola, e você foi trazendo um pouco mais para o currículo, mais do que deixar esse currículo bonito e obedecer a uma lei, porque a educação antirracista é uma lei no Brasil. Sim. O que significa trazer essas práticas para dentro do ambiente escolar? É ter uma matéria sobre isso? É trabalhar na aula de história? É aproveitar uma data comemorativa? Como que os professores podem identificar e trabalhar isso no dia a dia? Então, Julie, nós temos 2 leis, né? A Lei 10.639, que completou 22 anos esse ano, e a lei mais recente, que é 11.645, que completou 17 anos, né? Eh, a lei, se a gente parar para ler a lei, ela diz que a gente deve trabalhar em todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, história. Então, data comemorativa não é trabalhar de forma integral a Lei 11.645, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Só que o que que acontece? Por muitas ausências na formação, docente e na formação em serviço, as pessoas, os profissionais não sabem o como fazer. É esse o X da questão. Como colocar em prática o ano inteiro, em todo o currículo, não se apegando a datas comemorativas? É estudando. Não é fácil, mas a gente precisa estudar para a gente sair de estereótipo, a gente sair de data. Porque se a gente pensa em trabalhar o indígena em abril, ou em agosto, que agora tem agosto indígena, abril indígena, e as questões negras em maio e em novembro, a gente não está contemplando uma lei que foi fruto da luta dos movimentos sociais negros. Então, o como que é a questão, né? E do quanto é importante a formação, tanto na faculdade, né? Nos cursos De de pedagogia. pedagogia, os cursos de licenciatura, todos os cursos de licenciatura, como na formação em serviço desses profissionais. E mais do que justiça, né, mais do que fazer valer a lei, é também uma questão de qualidade do ensino? O que que a educação antirracista traz nesse sentido? A educação antirracista, ela é uma educação que vai, pautar o respeito à diversidade étnico-racial do nosso país. Então, se a gente trabalha uma educação que privilegia um currículo apenas, o currículo que nós tivemos na escola, o currículo eurocêntrico, em que a gente ali só aprende que os grandes descobridores, navegadores, inventores, intelectuais foram pessoas brancas e europeias, a gente só está aprendendo uma história. A Chimamanda Adichie, né, a escritora nigeriana premiadíssima que esteve agora aí no Festival LED, ela tem um livro chamado O Perigo de uma História Única. E a gente precisa
entender que trabalhar uma educação antirracista é romper com essa única história. E sim, e também, né, não só como também, trazer outras narrativas, histórias negras, indígenas, para esse currículo, dialogando com as histórias que já existem. Porque a gente não pode descartar o que já existe, mas a gente precisa revisitar esse currículo e inserir, sim, um conteúdo afro-brasileiro, africano, indígena, sem estereótipos, porque nós, pessoas negras, somos 56% da população. Então não tem como a gente pensar numa educação antirracista como um tema, como algo à parte, até porque essas leis estão dentro da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira. Então a educação antirracista não é um tema, né, à parte da educação. A educação antirracista é a própria educação. E indo para o assunto de identidade, né, quando um aluno negro se vê nas histórias sempre numa posição de escravizado, né, isso também mexe com a identidade. Você pode falar um pouquinho disso pra gente, na construção da identidade da criança e principalmente, né, do adolescente negro? A gente fala de letramento e às vezes vem uma ideia de que letramento são para pessoas brancas entenderem, né, como que funciona o racismo, mas tem muitas pessoas negras que também precisam de letramento racial, né? Sim, eu costumo dizer que letramento racial é para todo mundo. O letramento racial, ele é para a gente entender como as questões raciais aqui no Brasil funcionam, né? E de que forma cada um, dentro do seu lugar de fala e de agência, pode agir para uma sociedade melhor, mais justa, mais inclusiva. Se a gente trabalha numa educação infantil, numa perspectiva antirracista, a gente vai ajudar na construção da identidade racial positiva das crianças negras também, porque as crianças brancas, elas já têm a sua construção da identidade racial positiva, porque elas se veem positivamente em todos os espaços, nos livros, né, nos comerciais, nas novelas. Eu vou falar da criança negra que eu fui, né? Eu fui uma criança negra que não me via positivamente em todos os espaços, como eu gostaria de ter me visto. Eu não me via positivamente, por exemplo, nos livros didáticos que abordavam, como você bem falou, a parte negra era a parte da escravidão. E não existiu nada antes, né? Antes da colonização. O que aconteceu? O continente africano, por que a gente aprende o continente africano como se fosse uma coisa só, África? A gente aprende assim. A grande África, né? E é o terceiro maior continente do mundo, tem 54 países, tem uma diversidade gigantesca, né? E a gente não aprende. Por que a gente não aprende? Né? Então, existe uma intencionalidade nesse currículo, e eu fico pensando na minha criança interior, né? Se eu tivesse aprendido na minha infância sobre o continente africano, sobre os reinados africanos, né? Sobre as invenções que vieram de lá, sobre o Antigo Egito, sobre aqui no Brasil, falando do período colonial, mas que sim, os escravizados não vieram, eles foram sequestrados, mas sim, eles se revoltaram, se organizaram, né? Tinham outros quilombos além do quilombo dos Palmares. Eu seria uma outra criança, eu teria uma autoestima muito melhor do que a que eu tive, porque, como eu disse no começo, os meus pais são militantes do movimento negro, então eu vivia dentro daquela militância, daquela bolha, né? É uma bolha, né. Sim. E lá eu ouvia que eu era bonita, que eu era inteligente, que eu tinha uma história. Mas adianta eu ouvir fora da escola e não ouvir isso na escola? E não ver na televisão, nos comerciais, em outros espaços? A criança, ela se espelha muito, ela precisa ter uma representatividade positiva. Eu tenho uma filha de 6 anos, chamada Alice Maim, e ela se espelha em mim. Eu sou o espelho da Alice, né. Então, como a minha mãe foi e é o meu espelho. Mas, eu não quero só ver a minha mãe. A Alice só não quer só me ver. Ela quer ver em outros espaços representações dela, né. Como teve o filme da Pequena Sereia, a Pequena Sereia Negra, ela amou, ela fez o tema da Pequena Sereia, no aniversário dela. No ano passado foi Pequena Sereia, teve que ser Pequena Sereia. Por quê? Porque a criança, ela está nesse momento de construção dessa identidade, dessa subjetividade. Então tem que ser feita de forma positiva. E aí, falando do adolescente, né? O adolescente, ele precisa ter essa construção, mas o mais importante é que ele tenha desde a infância, para que ele chegue na adolescência mais fortalecido de quem ele é,
da onde ele veio, de questionar essa escola sim, por que não? Porque quando a gente entende que a educação ela também promove a criticidade, esse adolescente ele pode questionar esse currículo, né? Então, mas isso requer uma construção de uma identidade racial positiva desde a mais tenra infância. E falando dessa possibilidade, né, dessa questão da educação antirracista e de sentir a falta, possa vir desses alunos, possa vir da família, vamos falar um pouquinho sobre comunidade escolar, né. Como que a gente trabalha em todos esses meios, desde a gestão escolar, com o professor, com os alunos ali que vão se reconhecer, que vão construir sua identidade, e até mesmo com um ponto muito importante aí dentro, que são as famílias, né, que hoje também é um ponto muito importante para hoje não, sempre foi, mas hoje a Sim, gente fala mais disso, né, claro. de como a família influencia nesse meio e na identidade, porque afinal de contas a escola não pode fazer tudo sozinha, né. Exatamente. Eu costumava dizer, porque eu estive em sala de aula, mas eu também estive na coordenação de um espaço de educação infantil, né. E eu costumava dizer o seguinte, que as reuniões de pais, elas precisam ser formativas, para além de informativas. Porque informar se seu filho foi bem, seu filho foi mal e ir embora, isso não é formar. E eu sou a pessoa da formação. Eu acredito na formação como ferramenta de transformação. Não é à toa que hoje, né, a minha empresa trabalha com formação, com palestras, com consultorias. Então, eu falava isso, gente, vamos pensar em reuniões formativas para essa comunidade, para eles saberem o que que a gente está fazendo e por quê. Qual a intencionalidade pedagógica de cada trabalho. Porque a educação infantil, Julie, existe um mito na educação infantil de que as professoras só brincam com as crianças. E isso não é verdade. O brincar tem uma intencionalidade pedagógica gigantesca. Se as pessoas soubessem o trabalho que é planejar uma aula para educação infantil, as pessoas parariam de falar isso, porque não é. Até porque o brincar é pedagógico. Sim. Né? O brincar é pedagógico. Nós somos seres brincantes. O que seria de nós sem brincar, sem o lúdico, sem a ludicidade? É. Mas todo o planejamento da educação infantil ele é feito baseado na ludicidade. Então, primeiramente, chamar a comunidade e explicar qual é o nosso projeto pedagógico. Por que, que a gente está trabalhando esse projeto? Em que a gente pode envolver essa comunidade? Tem que primeiro, eu acredito que tem que primeiro conversar com a comunidade. A comunidade, os profissionais e as crianças, todo mundo precisa estar interligado, falando a mesma língua. Eu acredito também na formação da gestão. A gestão precisa se capacitar. Eu entendo que muitas redes, às vezes, não proporcionam formações para gestões pautadas na educação para as relações étnico-raciais, o que é uma pena, porque eu acredito na formação desde as mais altas lideranças, passando pela gestão, pelos profissionais, e os profissionais fazendo essas reuniões formativas com a comunidade. As crianças, se elas estão numa escola que tem um projeto político, pedagógico, né, ou um projeto anual, enfim, que as relações étnico-raciais estejam permeadas nesse projeto o ano inteiro, essa escola é uma escola outra. Esse currículo é um currículo vivo. Essas crianças, elas se sentem pertencentes a essa escola. Eu tive a oportunidade de ser coordenadora e quando a gente fez esse projeto pedagógico pautado nessa educação para as relações étnico-raciais, aquelas crianças se viam em todos os espaços. Elas se viam nos murais, elas se viam participantes daquela escola. Elas opinavam do que elas queriam fazer, do que elas queriam brincar e elas também levavam isso para casa. Então é legal porque a gente fazia as reuniões formativas, mas as crianças também levavam o que estava acontecendo da escola para casa. Não precisa ser um processo hierárquico, né, dá para partir de várias camadas ali dessas relações. Exato. Essa é a educação que eu acredito. E foi a que eu tentei colocar em prática no momento que estive na gestão, né? Não como diretora, mas como coordenadora. Eu acredito nessa educação, em que todo mundo participa, em que todo mundo consegue ali ter a sua contribuição, levar. Porque
eu costumava dizer também, né? Nós somos adultocêntricos. Nós somos. O que que é ser adultocêntrico? O professor. A gente se centra no nosso, na gente, no que a gente sabe, no que a gente vai transmitir para as crianças. E a gente muitas vezes não ouve as crianças. A gente, a gente sabe, a gente se formou. Então, para que ouvir? E quando a gente sai desse adultocentrismo e começa a ouvir as crianças, de fato, proporcionar uma educação, porque a educação antirracista também é educação do diálogo. É Sim. também a educação que movimenta o território. A educação antirracista ela é uma educação de dentro para fora. Ela vai movimentar aquele território, ela vai ouvir aquelas crianças para depois trabalhar o continente africano, sim, depois trabalhar suas contribuições, sim, mas aquele território ele tem que participar daquela educação. Então eu costumava fazer enquetes com as crianças. Trabalhava em educação infantil. O que vocês mais gostam de ouvir? Qual é o ritmo que vocês mais gostam? Ah, tia, eu gosto de funk. Tia, eu gosto de sertanejo. Eu gosto de. Então vamos fazer aqui. Quantos gostam de funk? Ah, quantos gostam de sertanejo? Então ganhou o funk, né? Então a gente vai começar aqui. Vamos fazer um bailinho aqui toda sexta-feira? E aí a coordenadora ficava, "Eu vou fazer bailinho. Porque Então, tem essa preocupação do pedagógico, né, do que vai fugir desse pedagógico. mas é pedagógico. Mas tudo que eu fiz ali foi pedagógico, né? Isso antes de ser coordenadora. E foi engraçado porque no começo eu fui a rebelde. E falei, não, vamos fazer o bailinho. As crianças gostam mais de funk. Eu fui ouvir, fazer enquete com as crianças, ganhou o funk. Mas a gente foi levando funk instrumental. Tem uns funks bacanas pra trabalhar, né? E todas as turmas começaram a fazer bailinho também, toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira tinha bailinho. E aí, quando eu dei aula pra essa turma, eu lembro que eu tinha sido a terceira professora daquela turma. Os responsáveis vieram falar comigo. Luísa, a minha filha agora ama vir pra escola. Ela detestava vir pra escola depois que você foi a professora dela. Eu tenho contato com as mães até hoje. Eu nem dou mais aula pras crianças. As crianças estão enormes, 10 anos, 11 anos. Eu tô lá, parabéns, boto parabéns, aniversário. Comenta. Tenho o telefone das mães, elas, depois que você passou a ser a professora delas, elas amam vir pra escola, elas querem vir pra escola. Por quê? Porque essa escola dialoga com a realidade delas. Não adianta a gente estudar Paulo Freire, falar em Paulo Freire, só pra gente passar na prova. Paulo Freire é pra gente colocar em prática. É a escuta, é a troca, é o diálogo. E é também partir da realidade dessas crianças. E dentro dessas práticas que você traz, como que funciona essa questão de referências? Porque sempre quando a gente fala sobre educação antirracista, a gente retoma ali as mesmas discussões sobre trazer mais autores negros, trazer mais referências educativas de pessoas negras. Como que isso funciona na prática? É só divulgar para todo mundo ali que Machado de Assis também era negro? Como que é essa pesquisa dos professores? Como que a gente pode trazer mais referências para dentro do ambiente escolar? Então, primeiramente, nós, né, eu digo, me incluo enquanto professora, nós somos os adultos referência daquela criança primeiramente. Sendo professora negra, sendo professora branca, professora indígena, a primeira referência somos nós, certo? Então, eu como uma professora negra, né, que me coloquei também nesse lugar de referência, porque nós somos, eles se espelham na gente, no que a gente faz, no que a gente, como a gente age, como a gente trata o outro. Então, já começa, é o que eu falo, é de dentro para fora. Antes de a gente buscar referências externas, a gente precisa entender que a gente é referência. Quem tá em sala, ó, eu vou dar um recado aqui para você. Você que está em sala com o seu aluno, com a sua aluna, você é referência no seu espaço. Então, por que que eu falo isso? Porque a gente tem muito essa coisa de buscar fora, mas a gente às vezes não se coloca como essa referência que nós somos. Por exemplo, a gente está em sala, né? As crianças percebem como a gente trata todo mundo, desde a pessoa que está na cozinha até a direção. Elas percebem tudo. Como você se veste, como você fala. Eu lembro que eu gosto de andar bem vestida, né? Eu sempre andei. Desde trabalhando na educação infantil, sempre andei arrumada. Mas por quê? Porque eu sabia que eu era referência. Eu trabalhava dentro de comunidades conflagradas no Rio de Janeiro. Então não é porque eu tô trabalhando dentro de uma comunidade que eu não vou andar bem vestida, porque aquelas crianças se espelhavam em mim. E faz parte até
da gente lembrar da nossa infância, né, porque nós também eu pelo menos, eu tinha meus professores como referência, eu também reparava nos meus professores, também tinha aquela referência de professora que se arrumava e que ia muito bonita para a escola, do professor que era mais atlético, do professor que gostava mais de história, do professor que era nerd, né, e gostava de histórias em quadrinhos. A gente tem muito essas referências vivas na nossa memória. Mas eu acho que falta isso que você citou, como que é? Adultocentrismo? Adultocentrismo. A Somos gente se esquece a adultocêntricos. gente esquece muito rápido, né, da nossa infância, da nossa adolescência, daquilo que nos feriu ou daquilo que nos ajudou, daquilo que nos inspirou, né. Exato. Então eu por isso que eu falo, é sempre de dentro a educação antirracista, ela é de dentro para fora. Não adianta a gente querer buscar referência fora se a gente não é a própria referência do aluno. Independente de ser professor negro, professor branco, você é referência daquele espaço. E aí, eu sempre andei arrumada, isso, né, gerava uns incômodos, né, de alguns colegas. Ela vem muito arrumada. Eu falava, mas por que eu não tenho que vir arrumada? Os meus alunos merecem. Ou eu tenho que andar toda maltrapilha, porque. Por que eu tenho que andar maltrapilha? Primeiro que eu não tenho roupa. Não tenho, né? Eu já tive. Ah, você aqui com roupa de guerra. Eu não tô indo pra guerra, eu tô indo trabalhar. Eu não tô indo pra guerra, eu tô indo dar aula. E eu vou arrumada sim, porque as crianças merecem, que isso, né? Então, elas ficavam. Aí eu quero ser igual a tia Luísa. Eu ouvi os cochichos, né? Quero ser igual a tia Luísa. Olha o cabelo da tia Luísa hoje, que eu mudo de cabelo toda hora também, né? Aí eu gostei dessa trança da tia Luísa. Eu quero ser igual a tia Luísa. Por quê? Porque eu sou a referência daquela. Eu era a referência daquele espaço. E aí, a partir do momento em que eu me construo como a referência daquele espaço, aí sim eu busco outras referências. Mas qual foi a ideia? Primeiro, buscar as referências do território que eu trabalhava. Então, por que aquela escola tem aquele nome? Quem é essa mulher? E era uma mulher, o nome de uma mulher. Mas quem é? Vamos pesquisar sobre? Vamos pesquisar sobre por que a clínica da família aqui perto tem o nome de uma líder comunitária? Porque se a gente está dentro de um território, né, conflagrado no Rio de Janeiro, a gente tem uma visão de que território conflagrado é só tiro, é só morte. E não é. Tem muitas referências positivas ali. Então, até a gente buscar referências fora, que, claro que a gente buscou, né? A gente buscou cantores, cantoras, atrizes, médicos, todas as profissões possíveis e imagináveis. A gente fazia um mural, a gente chegou a fazer um mural, né? E pesquisando com as crianças em jornais, em revistas e tal. A gente fazia esse trabalho de pesquisa. Mas era importante as crianças saberem que no território delas também tinham referências. Então começava ali, né, eu enquanto professora, mas aquele território também buscando as referências daquele espaço, para depois a gente buscar as referências, né, famosas, digamos assim, os artistas, os escritores, os cantores, para que sim as crianças possam se espelhar positivamente, né? Porque a representatividade importa. Quando a gente fala isso, não é uma frase chavão. A representatividade, ela importa, porque quando eu não me vejo, eu não consigo sonhar. Eu não consigo querer ser. Eu vou querer ser o que eu não vejo? Entender as possibilidades, né, que existem para você também. Exato. Se eu não me vejo, eu não consigo sonhar em ser. Então, quando a gente fala isso, né, o movimento negro bate muito, né? Representatividade importa, representatividade importa. A gente quer estar em todos os espaços. É para que as crianças, a minha filha, por exemplo, ela consiga se ver em todos os espaços. E ela possa sonhar em ser o que ela quiser ser. É o que eu falava com os meus alunos. Vocês podem ser o que vocês quiserem ser. Mas tem espaços que ainda eles não conseguem se ver. A gente ainda não consegue se ver. E a educação antirracista, né, esse movimento de letramento racial, é para a gente tentar realmente estar em todos os espaços, porque nós, voltando, né, somos 56% da população. E ainda está longe de ter uma proporcionalidade, ainda mais falando de espaços de poder e decisão. Então, eu quero que a minha filha olhe um espaço de poder e fale: eu quero estar naquele espaço. Eu quero ser presidente. Eu quero. Né? Mas se ela não se vê, ela não vai querer ser o que ela não vê, né? E você tem algumas dicas práticas, assim, para dar para os professores, né, a gente falou do letramento, de buscar sempre estudar, isso é uma coisa que, eu acredito que os professores são cobrados de todas as áreas, né, porque o professor ele precisa estar em constante aprendizado, se atualizando sempre. Mas para além disso, quais dicas você daria para os professores, para os gestores escolares de colocar a educação antirracista em prática de forma transversal, né, em todas as matérias, conversando com todos os professores, com todas as disciplinas. Então é estudar primeiro, né? Primeiramente buscar formações,
de qualidade para conseguir fazer esse projeto transversal, né? É a primeira dica que eu dou é estudar. A segunda dica é ouvir. Ouvir. Aí falando da gestão, primeiro, né? Vamos lá. A gestão. Ouvir os seus pares. Tentar fazer uma gestão democrática. Ouvir a comunidade. Dialogar, porque a educação antirracista é a educação do diálogo. É a educação de valorização dos saberes daquele território. É trazer a comunidade para dentro da escola. Porque se o gestor ele passar a ouvir a comunidade, o corpo docente, a trazer propostas pedagógicas já com essa intencionalidade para trabalhar essa educação para as relações étnico-raciais, ela tem mais chance de conseguir construir um projeto, porque o projeto político-pedagógico da escola ele precisa ser construído coletivamente. Não existe uma gestão sentar e fazer um projeto, 2, 3 pessoas e toma aqui, professores, toma aqui, comunidade. Isso não é a construção de um projeto político-pedagógico pautado nas relações étnico-raciais. Né? Já vem na vertical, né? E não é isso que eu acredito. Então, é ouvir, é dialogar, é estudar, se embasar, pesquisar, fazer um movimento constante de pesquisa. Por quê? Porque a gente precisa sair dessas datas pontuais. Mas para a gente sair dessas datas pontuais, é estudando. É entendendo o que a gente consegue fazer enquanto avanço, mas dialogando com a realidade daquele território. É entender que uma educação antirracista, sem ouvir a comunidade, o corpo docente e as crianças, não é uma educação antirracista. Não é uma educação dialógica, não é uma educação democrática. A educação antirracista ela é uma educação democrática. Ela não quer exterminar o currículo eurocêntrico, mas ela quer dialogar e trazer outros saberes que foram ocultados ao longo da história, né, do nosso país. E precisa estar nesse currículo, nesse projeto. Mas, além da gestão, isso acima da gestão precisa ter esse olhar, né, e entender a importância dessa educação antirracista. Porque quem está acima da gestão, se quem estiver acima da gestão não entender, não vai chegar na gestão e não vai chegar na escola. Então, como eu sou uma entusiasta da formação. É a formação que vai fazer essa transformação, né? Como eu falei, eu começo em sala de aula, falando um pouquinho, né? Dá tempo? Dá. Eu começo em sala de aula, depois eu sou convidada para trabalhar na Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais, a GAI, e lá a gente trabalhava também com a formação e com a revisão dos materiais que iam para a rede. E eu fazia parte dessa revisão para olhar se esse material ele estava ali condizente com a educação antirracista, se tinha, né, narrativas negras, indígenas, mas de forma positiva, não de forma estereotipada, porque a narrativa é importante. Que histórias vão para as escolas, né? Também é muito importante, professor, gestor, fazer uma curadoria de histórias negras e indígenas no seu ambiente escolar. Tem que fazer uma curadoria. Não pensar no livro só pela capa. Ah, porque a capa é bonita, tem uma criança negra na capa. Não é isso. Você tem que olhar a narrativa, olhar um olhar crítico a essa narrativa. Como é que está sendo retratada essa história? Né? Esses traços, esse desenho, essa história, ela é escrita por uma pessoa negra? Não é? Tá sendo? Como é que tá? Não sendo também, como é que tá? Né? Mesma coisa das histórias indígenas. Quem tá escrevendo essa história? Que narrativa é essa? Não é comprar ali. Ah, eu tenho dinheiro para comprar livro. Né? As gestões têm. A gestão é que tem a verba para comprar os livros, né? Antes disso, é fazer uma pesquisa e entender que livros são esses, com qual intencionalidade você pretende comprar cada livro. Porque isso também é importante. Isso vai fazer com que a escola em que você está, ela tenha também uma biblioteca mais diversa, mais plural. Isso é muito importante. Comprar materiais pedagógicos, né? É uma dica que eu estou dando aqui, que é primordial. Se puder comprar giz de cera, tons de pele variados,
Porque Na educação infantil, principalmente, essa é uma questão, né? O princ... lápis cor de pele. cor de pele de quem? Cor da pele de quem, né? A minha filha, a primeira coisa que eu compro no material escolar dela é o lápis da coleção Tons de Pele. Ela vai no estojo da minha filha. Não vou nem esperar que a escola dê. Eu compro e coloco no estojo da minha filha. Ela já sabe, ela pega o lápis, ela bota na pele dela, ela se pinta, né? Mas as gestões precisam se preocupar com isso, porque a gestão tem verba. Então, cadê os giz de cera, os bonecos representando, né? Então, voltando, quando eu trabalhava nessa gerência, a gente passava por tudo isso, né? Os materiais que iam para a escola, os livros, a gente fazia também essa curadoria, né? Depois eu fui para a Escola de Formação Paulo Freire, que lá no Rio tem uma escola chamada Escola de Formação Paulo Freire. E eu trabalhei fazendo formação dos coordenadores de toda a rede, né? Que são mais ou menos, assim, no total, mais ou menos 60 mil professores, mas eu não fazia formação de 60 mil, porque eram dos coordenadores, né? E o que que acontece? O coordenador participa da formação, mas muitas vezes não tem formação para o gestor. Então, como é importante ter uma formação casada, né? Para o coordenador, para o gestor, para que todo mundo consiga falar a mesma língua ali e fazer essa escola, esse currículo, né? Trazer esse currículo mais vivo, né? Ter discussões curriculares. Aí, depois da Paulo Freire, que eu fui ser gerente da Gerência de Relações Étnico-Raciais. Eu fiquei lá por 9 meses e lá a gente revisava tudo, né? Tudo que vinha de material, de formação, curadoria para Bienal, por exemplo, a gente está em anos de Bienal. Então a gente fazia uma lista, né? Que a gerência indicava livros para os gestores. Então os gestores já chegam, né? Acho que até hoje continua isso, os gestores já chegam com a lista, que eles já sabem, já tem um caminho para comprar esses livros. Mas como eu sei que nem todos os professores e gestores que estão vendo têm acesso a uma lista como essa, façam essa curadoria de forma crítica, né? Entendendo que a gente não pode julgar o livro somente pela capa. É pela narrativa, é pela ilustração, é pela história, né? Porque essa história precisa pautar na construção da identidade racial positiva das crianças. E são muitas sutilezas, né, para que a gente observe nesse assunto. Que é, inclusive, gostaria de fazer um gancho para o nosso próximo tema, que é falar especificamente sobre essa construção de identidade. Você tem projetos infantis que falam sobre isso também. Queria que você contasse um pouquinho sobre seus 2 projetos voltados para a educação infantil e para a construção desse imaginário da criança, dessa imagem positiva das crianças e dos adolescentes negros, passando também, né, não só para a construção da identidade dos adolescentes e das crianças negras, mas como que a gente fala sobre isso com crianças pequenas mesmo? É importante a gente começar desde cedo, desde pequenininho? Sim, é. O projeto que eu tenho é para adultos, né? Para que eles coloquem em prática com seus filhos, com seus alunos, que é um curso que eu tenho gravado chamado Formação. Ele se tornou Formação Antirracista para Professores, mas ele não é só para professores. E lá tem materiais, né? Tem brincadeiras, então tem uma parte lúdica aí, uma curadoria de desenhos, enfim, do como fazer. É muito do como fazer, né? Ele é um curso gravado, autoinstrucional, para os adultos colocarem em prática com as suas crianças. Mas aí a sua pergunta foi com relação às crianças, né? Isso. O que fazer para que essas crianças, né, tenham essa identidade racial positiva? Eu acredito que ela precise ter essa construção desde a barriga, né? Se você. Claro, nem toda. Eu tô querendo dizer, nem toda mãe vai ter a gestação, né? A mãe do coração também é inclusa. Todo mundo é incluído, né? Não só mãe, responsável, professor, tio, avó, todo mundo, tá, gente? Sintam-se incluídos, todo mundo. Mas eu digo desde a barriga porque eu vou falar do meu caso com a minha filha, né? Aí eu vou falar por mim. Quando eu engravidei de Alice e soube que era uma menina, ali desde a barriga eu já fui conversando com ela. Já fui contando histórias. Aí meu marido ficava me olhando, tipo, não, mas eu tô ali, eu já tô fazendo essa. Ela tem que se sentir segura, ela tem que se sentir amada, ela tem que entender que ela foi desejada, que ela, né, não vai encontrar um mundo tão fácil assim como a gente gostaria, mas que a gente tá aqui para acolher. Então, essa construção, ela precisa ser desde muito pequeno, desde muito pequenininho. É, por exemplo, eu, antes de ser mãe,
eu estava como professora de educação infantil, eu tive oportunidade de dar aula é ótimo, né, mas que não é uma aula, mas de estar no berçário, né, porque como você dá aula no berçário? Você não dá uma aula, né, uma aula expositiva, não é aula, né. Mas eu tive a oportunidade de estar no berçário, com crianças bem pequenas. E como trabalhar com crianças bem pequenas, né, é um desafio, porque o berçário eram crianças de 1 ano, vamos colocar, 1 ano. Mas o que que a gente pensava? Em fantoches representativos, em músicas que elas conseguissem se sentir acolhidas, né. Então tem como a gente trabalhar, né, é tratar todas as crianças de forma igual, porque, infelizmente, existe ainda muito tratamento diferenciado para crianças, né, entre crianças negras e crianças não negras. Eu já, infelizmente, já presenciei, eu não vou pentear o cabelo daquela criança, porque aquele cabelo é difícil". E eu falei: "Nossa, mas nós somos educadores, né, você não pode falar isso. Então ou você não penteia o de ninguém, você não pode fazer uma diferenciação: 'Ah não, não vou pentear o dela porque o dela é difícil'". Porque a criança sente. Ela é muito pequena, mas ela sente aquela rejeição. E isso ela pode levar aquela rejeição com ela. Ah, porque não fala não quer dizer que não sinta, né. Então, a construção dessa identidade racial positiva é também no tratamento, é no olhar, é no pegar. Se aquela criança chorou, pega no colo, não é ver qual você vai escolher para pegar no colo, para não dar carinho, não dar atenção. A educação infantil, ela vem muito desse lugar do afeto, né, ela vem muito desse lugar do toque, muito desse lugar do carinho, porque as crianças passam mais tempo no espaço de educação infantil do que com seus próprios pais responsáveis, né, enfim. Então, é pensar nesse lugar como um lugar que as crianças se sintam acolhidas, todas as crianças, sem diferenciação, né. E essa questão do cabelo, que é uma dor, né, para nós, pessoas negras, sobretudo, porque a gente cresceu ouvindo que o nosso cabelo era feio, era ruim, era duro. Então, trabalhar uma educação trazendo que nós somos diferentes, tá tudo bem. Nosso tom de pele é diferente, tá tudo bem. Nossos cabelos são diferentes. Tem gente que tem cabelo crespo, tem gente que tem cabelo liso, tem gente que tem cabelo cacheado, tem gente que tem cabelo ondulado. E tá tudo bem ser diferente, sabe? Não pensar numa hierarquização. Ah, não, quem tem cabelo liso é mais bonito. A gente aprende isso. Quem tem cabelo liso é o padrão. Não, e somos todos diferentes. E tá tudo bem a gente ser diferente, né? Tem aquela história da Bell Hooks, o meu crespo é de rainha. Eu adoro aquela história, né? E que dá para trabalhar com as crianças, a gente adapta a faixa etária. Tem várias histórias bacanas hoje, daqui o Sandy Oliveira, com Qual Penteado Eu Vou, O Mundo no Black Power de Taió, que a gente consegue trazer também essa construção de uma identidade racial positiva dessas crianças que muitas vezes ouvem do seu próprio lar que o seu cabelo é duro e tal, mas não por culpa deles, é pela ausência de letramento racial. Porque como é que a gente vai se amar numa sociedade que disse ao contrário pra gente desde sempre? Então se amar não é algo simples nem fácil. E retomar aquele ponto, né, os professores e os adultos ali são referências daquela criança e muitas vezes esses próprios adultos ainda têm feridas, e falta o letramento ali para entender tudo que está acontecendo. Eh, Nesse sentido, né, de buscar sempre o conhecimento, a gente hoje está falando de escolas, mas nós temos muitos espaços educativos, né, Sim. também. Você trabalha com cursos, com letramento racial, você faz também de forma online com as pessoas. E agora eu queria falar um pouquinho de esperança, falando com todas as pessoas com quem você conversa, dando todos os cursos que você dá, tendo oportunidade de ocupar todos os espaços que você tem ocupado, existe aí um movimento para melhor e para realmente, absorção da educação, dessa educação antirracista, ou eh, ainda muita resistência, né, para a gente integrar de forma integral essa educação antirracista no currículo das escolas e na vida das pessoas? Então, eu respondo assim, o que que acontece? Eu tenho muita procura pelos meus cursos, eu não posso negar, mas é muita gente que me procura. Eu vindo pra cá, eu estava respondendo as pessoas, querendo saber do curso de letramento racial, de como se inscreve, como funciona e tal. Então, eu tenho uma grande procura sim. Ao mesmo tempo, existe também a resistência
de muitos educadores em colocar em prática essa educação para as relações étnico-raciais. São os dois lados. Ao mesmo tempo que eu tenho procura, que são de pessoas que querem aprender, pessoas interessadas. Eu falo, qual é a sua diferença de hoje, que você tem a Mandela Consultoria Antirracista, que é a minha empresa, né, de cursos, consultorias, palestras, curadorias e tal, para quando você trabalhava no município? É que hoje eu trabalho com quem quer. Quando eu trabalhava no município, nem todo mundo queria me ouvir. Muita gente, sim, queria me ouvir, queria aprender, ainda mais que eu trabalhei na formação, né? Sim, mas muita gente também não. Então, são os dois lados. Existe muita resistência, não é à toa que a lei está aí, falando a 10.639, que é a primeira, né? Há 22 anos. E ela não é aplicada plenamente nos municípios. Saiu uma pesquisa do Instituto Alana, não sei se você viu essa pesquisa, que dos 5.760 e poucos municípios, eu nunca sei de cabeça, mas eu acho que são 5.763, eu acho, municípios pesquisados sobre a implementação da Lei 10.639, 21% responderam. 79% nem responderam. Então eu já fico com essa resposta. Os 79% não responderam se aplicam, se não aplicam, se tem verba, se não tem verba. Então a gente tem muito que avançar. A gente tem muito trabalho para fazer. E é o que eu falo, o meu trabalho é um trabalho de formiguinha, né? Que eu tô ali com pessoas que querem, mas uma andorinha só não faz verão. Eu me entendo como uma multiplicadora. As pessoas fazem o meu curso e elas vão replicar nos seus espaços, na sua escola, na sua empresa, no seu espaço, na sua casa, na sua família. Porque tem gente que me procura também que não é professor necessariamente. Ah, não, Luiz, eu tô interessada no seu curso, mas é pra mim, né? É pra eu saber como lidar na minha família. Porque o letramento racial, ele é pra todo mundo, né? Então, são os dois lados. Ao mesmo tempo que eu sigo com esperança que as coisas estão mudando, nós tivemos alguns avanços, senão não estaria aqui hoje conversando com você, né? Isso já é um avanço, a gente poder falar sobre abertamente, sem ter melindres sobre isso, né? A gente está tratando de educação, a gente está falando de educação Com aqui, toda certeza. né? Então, vejo sim como avanço, mas reconheço que a gente tem mais o que avançar. A gente precisa avançar mais para que. Mas o Brasil é muito grande, né? Tem dimensões continentais. Então. Mas eu sou uma pessoa esperançosa, eu sou do Esperançar de Paulo Freire. Eu acredito sim que a gente pode avançar mais, que eu acho que mais pessoas podem se letrar racialmente, podem procurar, né, professores, procurar formações que às vezes até a sua rede, o seu espaço oferece, né? Então procure saber se tem. Se não tiver, procure por fora também, mas não deixe de estudar, porque o nosso país agradece. O nosso país é um país diverso. Nosso país é um país multiétnico. E é importante que a gente avance para a construção dessa sociedade que eu acredito para minha filha. De repente eu não vou ver, para os meus netos, né? Que é uma sociedade mais justa, que é uma sociedade que a gente não precise ter medo de sair de casa, que é uma sociedade que as pessoas se respeitem de fato, né? E que a gente seja respeitado pela nossa cor da pele também, né? Que a gente viva realmente aí se respeitando. Então é isso que eu acredito. Eu sou a pessoa do esperançado. Não é à toa que eu ainda estou na educação, né? Lembra que lá atrás eu falei que eu não queria ser professora, Sim, mas sigo na educação. a educação te laçou e Me te laçou. prendeu até agora. E para a gente fechar, Luísa, nosso papo aqui está terminando. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas interessadas, para os professores que nos assistiram, para os gestores e para todo mundo que nos assistiu e tem interesse em promover uma educação antirracista, dentro e, como você falou, até fora dos muros da escola. Então, a mensagem que eu deixo, vou deixar aqui para essa câmera. A mensagem que eu deixo é: continuem. Se você é interessado, independente do seu estágio de conhecimento, continue estudando, continue se aperfeiçoando, busque cursos, siga acreditando na transformação social, porque você está no caminho certo, né? Não ligue se as pessoas ao seu redor te chamarem de chato, porque às vezes acontece. Ah, você tá chato, você só fala disso. Não, você está buscando uma sociedade melhor, você está buscando uma educação melhor, mais respeitosa, mais plural. Então siga, estude, busque conteúdos
que vão te ajudar a sua prática, né? Exercite esse diálogo e busque pares. Porque a educação antirracista, ela não se faz sozinha. A gente não consegue fazer numa educação antirracista, cada um no seu canto. Não. É no coletivo, Todos né? são convidados, né? Pessoas negras, pessoas brancas, Todo mundo. crianças, pais, professores. Todo mundo, todo mundo. A educação antirracista é para todo mundo, o letramento racial é para todo mundo. Mas a gente precisa se sentir comprometido. A gente precisa se inserir nesse compromisso, né? Para além de falar, é o agir. Né? Tanto que o meu curso de letramento racial tem um módulo sendo antirracista na prática. Ok, você aprendeu, você viu a teoria, beleza. O que você vai fazer a partir disso? Você, independente de ser negro, branco, indígena, o que você vai fazer? Porque é isso, a educação antirracista ela é movimento, ela é coletividade e ela é ação. Então, a convocação aqui, né? Vamos todos agir em prol de uma sociedade melhor, né? A gente pensar porque não é meu lugar de fala, cada um tem o seu lugar de fala e o seu lugar de agência. É só você entender de que lugar você está partindo e o que você pode fazer para construir essa sociedade melhor. Luísa, foi um prazer te receber aqui. É uma honra poder, ouvir tanto conhecimento, principalmente no nosso episódio de estreia, né, a gente, de novo, reforçando aqui, a gente não podia escolher outro tema que não esse, já que a gente acredita no poder transformador da educação e Perfeito. tem muita coisa para que a gente transforme quando a gente fala de educação antirracista. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Júlio, muito obrigada pelo convite. Agradeço a toda a equipe da FTD também. Foi uma honra estar aqui com você. Eu estou muito feliz. Espero ter contribuído. Toda certeza. Obrigada. E para você que nos acompanhou até agora, também fica aqui o meu agradecimento e, com certeza, esse conselho final. Procure sempre aprender mais sobre educação antirracista e colocá-la em prática. Ficamos por aqui, mas antes, vocês podem ter percebido também que tem uma câmera aqui e nós vamos usá-la em todos os episódios para registrar essas conversas tão potentes. Hoje, minha primeira foto vai ser com a Luísa, mas nos próximos vocês podem conferir o nosso mural sendo preenchido também por cada pessoa e por cada tema que nós vamos discutir aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.